Estamos falando das doenças organizacionais. No bloco passado falamos sobre a doença ou as doenças financeiras da organização. Um tipo de doença que se liga a esta doença financeira é a doença econômica. Eu achei por bem fazer essa divisão justamente para ficar bem clara essa questão econômica da organização. Onde identificar a principal doença econômica da organização? Bom, a principal doença econômica organizacional é aquela por meio do qual o investimento sobre o capital investido, ele é moroso, ele é isento, ele é irrisório. Muitas vezes ele é isento e irrisório, e outras vezes ele é moroso. E dependendo dessa morosidade, pode complicar a vida financeira da empresa, tá bom? Então por isso nós separamos, desmembramos essa parte, apesar de pertencer às finanças organizacionais, nós colocamos aqui como uma doença econômica da organização. Bem, aquele capital que você investe em um negócio, você precisa do retorno desse negócio ou retorno desse capital em um tempo específico, em um tempo determinado. Esse tempo ele pode ser um curto, médio ou longo prazo. Entretanto, os especialistas são unânimes em dizer que negócios por meio do qual você monta e ele tem um tempo de retorno que nós chamamos de payback, é um tempo de retorno de capital, acima de 2 anos, este negócio é um negócio muito propício a quebrar, logicamente, nesses primeiros 2 anos. Por quê? A grande maioria dos micro e pequenos empresários, quando colocam dinheiro em um novo negócio, em um novo produto, eles pretendem que esse dinheiro ele seja retornado, ele retorne o mais rápido possível. Obviamente, mas esse mais rápido possível, às vezes, é o prazo de 2, 3, 4, 5 meses. E se tratando de negócios, a maioria dos negócios não terão um tempo de retorno de capital nesse curto ou curtíssimo prazo, né? Então, nós vemos aí, por exemplo, se você vai comprar uma franquia de um determinado produto, de um determinado serviço, um tipo de franquia, uma marca consolidada, geralmente você recebe o que chamamos de COF, que é a circular de ofertas. Nessa circular de ofertas, geralmente vem um tempo estimado para retorno do capital. A maioria dos negócios, por exemplo, das franquias, vão colocar o tempo aí superior a 1 ano e meio, chegando até em 2 anos. Efetivamente, quando você vai fazer um plano de viabilidade econômica, quando você vai fazer um plano de negócio, um plano de estudo mercadológico mais bem feito na sua região, na grande maioria das vezes, esse tempo estimado pela circular de ofertas, geralmente é um tempo menor do que aquele efetivo, de acordo com os dados da sua região. Eu tenho notado muito isso ao ser mentor de alguns empresários e alguns negócios. Algumas pessoas pretendem fazer um investimento em uma nova área, ou mesmo crescer o seu negócio, expandir o seu negócio, agregando produtos, serviços ou mesmo marcas. E aí surge muitas vezes a ideia de comprar uma franquia. E quando a gente vai fazer o estudo dessa franquia, na grande maioria das vezes, o payback, ou tempo de retorno de capital, dá um tempo maior do que aquele pretendido pela própria franqueadora. Isso é complexo, porque quando as pessoas compram essa franquia e esse tempo é muito superior, e levando em consideração que as franquias geralmente elas são vendidas com um prazo, né? Então geralmente você compra uma franquia com prazo de 5 anos. Nesses 5 anos você precisará comprar novamente ou adquirir novamente aquela franquia, comprar novamente. Ou seja, se o seu tempo de retorno de capital for muito grande, geralmente esse primeiro período fica para a lucratividade somente para o franqueador, né?
e você fica a ver navios. Então, se você não tiver uma grande reserva de capital que possa comportar ou suportar todos os gastos e todos os custos do negócio, sem pensar em uma lucratividade, um investimento, enquanto esse período de payback ele não for concretizado, se você não tiver um fundo de reserva que possa manter você, você estará em sérios problemas, né? Então, geralmente, embora não tenha uma estimativa exata, olha, superou um ano e meio para retornar ao capital, esse negócio não presta. Não. Há de se levar em consideração cada tipo de negócio, cada segmento, cada ramo, cada mercado em que você, empresário, esteja inserido. Entretanto, vias de regra, geralmente, quando a gente, como consultor, como mentor, percebe que o retorno ou o payback desse investimento, ele se dará superior a 2 anos, então já acende uma luz aí amarela, né? Cuidado, e logo em seguida a vermelha muitas vezes sai fora desse negócio e vamos buscar uma outra alternativa que vá me dar um retorno desse capital de maneira mais rápida. Tá? Então, quando a gente fala desse payback, você tem que pensar o seguinte: quanto tempo eu consigo sobreviver sem o retorno desse capital, sem lucratividade sobre esse capital investido? Quanto tempo eu consigo me manter sem prejudicar as minhas finanças? Tá? Então, se você está apostando todas as suas fichas em um novo negócio, você vai ter que pensar: quanto tempo eu consigo me manter com um dinheiro de reserva ou um dinheiro à parte desse dinheiro investido? Porque se for um novo negócio, ele vai levar tempo para implantação, para consolidação, para crescimento e estabilização, até chegar a um possível declínio, né? Nós temos aí um tempo muito grande, né? E quando ele estiver em iminência de um possível declínio, aí que nós devemos entrar com técnicas administrativas para que as doenças organizacionais não venham causar a ruptura do meu negócio ou o fechamento desse meu negócio. Então, dentro das doenças econômicas, o principal ponto a se estabelecer, a prestar atenção é justamente no payback, o tempo de retorno do capital investido. Tá bom? Uma outra questão se refere à variabilidade dos investimentos, ou seja, a isenção da variabilidade de renda, tá bom? Como dizia o sábio Salomão, invista o seu dinheiro em vários negócios e em lugares diferentes, porque você não sabe a crise que pode vir sobre a nação. Nesse mundo globalizado, você não sabe muitas vezes a crise que pode vir sobre o mundo, ou mesmo sobre o seu setor apenas. Seja uma crise interna, seja uma crise externa, que vai ter impactos diretos ou indiretos no meu negócio. Muitas vezes eu não consigo mensurar isso com riquezas de dados, embora hajam muitas técnicas que possam me ajudar, me auxiliar a prever alguns tipos de crises, sobretudo crises macroeconômicas. Eu não consigo, muitas vezes, no meu negócio, fazer uma previsão muito assertiva com riquezas de detalhes. E isso pode significar o caos da minha organização. Então, eu creio que esse conselho é um conselho de fato muito sábio, em que o empresário que esteja em um negócio, mesmo que ele esteja dando horrores de dinheiro, mesmo que você esteja nadando de braçadas nesse mercado, é importante se ater ao fato de que você precisa, com esta lucratividade ou com parte dessa lucratividade, fazer uma previsão de novos investimentos em mercados, em negócios, em produtos, em serviços diferentes que muitas vezes nada tem a ver com o seu negócio. Essas são as fontes alternativas de renda. Ou você pode fazer essa fonte alternativa emanando do seu próprio negócio com outros braços, de maneira que se o seu carro-chefe for direto ou indiretamente afetado, de maneira que possa colocar em risco a saúde financeira ou econômica da sua empresa, você possa ter um plano B, um plano C,
um plano D. Então, ao detectar esses dois tipos de doenças que nós estamos colocando aqui de uma maneira didática, como doenças econômicas, que se ligam diretamente às doenças financeiras, acenda a luz amarela, preste atenção, porque a sua empresa pode estar sendo colocada em risco.